Este estudo está focado no monitoramento e análise gráfica de execução de processos, avaliando performance e versionamento. Toda análise foi feita levando em conta os ranges de processamento e as respectivas versões do aplicativo que executam o processo. Apenas a nível de definição, processos nessa apresentação são rotinas computacionais, como fechamento contábil, pagamento de comissões, baixa de parcelas, etc. Segue também um link para acesso com mais estudos no metaverso. Para quem tiver o óculos de realidade virtual, a experiência imersiva será real. Porém, também é possível navegar por um browser sem problemas. Inicialmente, quando ocorre lentidão no sistema, a primeira coisa que é pensado é que está mais lento devido à concorrência com outros processos, devido à grade de execução afetando o banco de dados, ou a versão que foi atualizada está com problemas. O objetivo deste estudo é avaliar essas informações com dados de execuções e gráficos comparativos para facilitar a análise do problema. Nesse slide, temos os períodos de execução com suas respectivas versões e a quantidade de execuções dentro do período. Então aqui temos 6 versões, da versão 1, 2, 3, 4, 5 e 6, com os períodos que foram executados, o tempo médio dentro de cada período e a quantidade total de execuções. Apenas com esses dados, levando em consideração o tempo de execução através dos gráficos gerados, podemos chegar apenas à conclusão de que a versão EXEV01 foi o mais rápido, o V03 o mais lento e as demais não tiveram tanta oscilação, sem avaliar o real motivo do ocorrido. O objetivo é levantar mais informações para saber realmente se está havendo lentidão e, em caso positivo, se é devido à versão da aplicação, volume de dados, grade de processamento que gerou a concorrência, etc. Análise da versão EXEV01. Com relação aos tempos dos gráficos, tempo minutos é o tempo de duração do processo. Tempo minutos início de execução são quantos minutos a partir da 0 hora um processo iniciou. Por exemplo, um tempo de 180 minutos quer dizer que o processo iniciou às 3 horas da manhã. Aqui temos dois gráficos, o primeiro com todas as versões e o segundo gráfico à direita sem a versão EXEV01, onde fica clara a concentração de execução da versão EXEV01 com um tempo bem menor que as demais. Analisando apenas o V01, percebe-se que o tempo de processamento está bem concentrado no range entre 60 e 100 minutos de duração. Porém, no mesmo range de início, ou seja, o horário de execução dos demais processos, sendo executado de forma mais rápida que os demais, ou seja, ele está no tempo de início de execução da maioria dos demais processos, porém ele foi executado de forma mais rápida. Nesse caso, cabe avaliar se houve um aumento de volume de dados a partir de abril, quando foi alterada a versão para a versão V02, verificar se houve alguma melhora que foi perdida no versionamento, se foi incluída alguma nova validação ou nova regra de negócio que pode ter afetado a versão, pode ter sido afetada as demais versões a partir da V01. Análise da versão V03. De acordo com gráficos de médio de tempo de processamento e início de execução, observa-se que o V03 ele começa a ser executado numa grade superior aos demais e também tem um tempo maior de processamento. Pode ser que haja algum processo que está concorrendo e deve iniciar um pouco mais cedo, como os demais. Caso o problema não seja a grade de execução, pode ser algum problema na versão V03, pois as versões posteriores executaram no menor tempo, conforme demonstrado no gráfico, ou seja, a V03 ela começou depois das outras e está rodando um tempo de duração maior, sendo que as versões seguintes, 2, 4, 5 e 6, rodaram um tempo de duração menor. Cabe avaliar também se houve algum expurgo de dados que possa ter feito com as versões superiores executassem mais rapidamente. Por exemplo, na V3, de repente, estava com tempo, houve um volume maior de dados, foi feito um expurgo, por conta desse expurgo, as demais versões com menos dados começaram a ser executadas. Então, são análises que devem ser feitas. Outra análise interessante nesse caso específico é a verificação dos outliers. Outliers são dados que fogem a um padrão, a um tempo médio, são dados discrepantes, estão bem além de demais tempos de execução.
Observa-se na figura que existem alguns casos que foram processados numa grade bem acima dos demais, ou seja, eles começaram a processar de forma bem mais tarde que os demais. Porém, avaliando pelo gráfico, eles não tiveram tempo de processamento a duração superior aos demais processos do próprio V3, ou seja, eles mantiveram esses casos que começaram a rodar depois do horário de execução dos demais, eles mantiveram o mesmo tempo de duração. Caso houvesse aumentado o tempo, seria um indicador a mais a ser avaliado, mas nesse caso é apenas uma consideração do que pode ser feito. Analisando as versões V02, 4, 5 e 6. Nessa análise, percebe-se que o início de execução não impactou no tempo de processamento, visto que os 4 praticamente têm a mesma média de tempo. A única coisa interessante aqui seria avaliar essa melhora no tempo médio de 10 minutos da versão 05 quando comparado com as demais. E aqui verificamos que a versão 05 está terminando um pouco antes das demais, ou seja, 129 minutos. As demais estão um pouco para frente, na base de 140 e poucos minutos. Ou seja, tem uns 10, 12 minutos a mais no tempo de execução dos demais. Então, seria interessante avaliar nesse cenário da V05 se houve alguma coisa que de repente foi colocada na versão com que ela ficasse melhor e perdida nas demais. Então, uma análise também é interessante a ser feita. Com relação à parte dos gráficos, segue alguns gráficos que poderiam ser implementados, visando demonstrar a evolução do processamento mês a mês, média de tempo, etc. Com eles, é possível avaliar a evolução dos versionamentos com relação ao período de processamento de cada um. Visualmente, podemos avaliar, como já demonstrado anteriormente, a versão V01 com tempo de processamento bem menor que as demais. Na V03, ela já houve uma crescente, ou seja, de pouco em pouco ela foi crescendo. E a partir da V04 já caiu o tempo de processamento, mantendo um padrão. Então, isso aqui é uma análise interessante, que graficamente a gente consegue comparar com. Só de olhar no gráfico você já consegue verificar que aqui você tinha um tempo menor, houve um aumento aqui na V03, aumentou bastante, ou seja, na versão V04, quando colocado em produção, o tempo caiu, ou seja, aqui a gente consegue avaliar que esse V03 tem algum problema nele. O V01 era uma versão muito mais performática e as demais mantiveram um padrão de execução. Também é interessante a utilização de gráficos dinâmicos, que eles permitem a seleção comparando versões específicas sem eu ter que olhar como um todo durante um período de tempo, durante um ano. Eu consigo fazer filtros dinâmicos, onde eu consigo filtrar versões específicas e fazer comparações, por exemplo, versão 1 com a versão 5. Aqui eu estou comparando todas as versões. Aqui eu comparei somente a 1 com a 3, ou seja, aquela versão que teve o melhor tempo, a outra que foi o pior tempo, etc. Permitindo assim comparações em separado e com indicadores numéricos, onde a gente passando o mouse, por exemplo, em cima de um determinado, no caso a bolinha aqui, onde tem o tempo de duração e execução, a gente consegue ver visualmente qual era a versão que foi executada, o tempo de duração dela naquela versão, o tempo de quando começou. Então, graficamente, a gente consegue andar pela versão verificando indicadores. Então, o objetivo principal dessa apresentação foi demonstrar cenários que podem mascarar problemas e também a evolução dos tempos mediante atualizações de versões, inclusive graficamente, que é um indicador visual que facilita muito a comparação de cenários. Aqui estão destacados alguns itens muito interessantes a serem avaliados. Muito obrigado pela atenção.